Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Leremos os 2 primeiros versículos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Isso é só o prefácio da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E um tema que nossa mensagem trará é vivendo em Cristo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Hoje é um dia que os brasileiros esperavam um dia de mudança. Muitos acham que a solução está na mudança do governo. Mas onde se encontra o homem, encontramos o pecado. Então, não vai ser com a mudança do governo que nós vamos encontrar a solução dos nossos problemas, do problema do nosso país. E esse livro, ele é adequado para o nosso contexto. E uma pergunta que eu faço para vocês: aonde vocês vivem? Aonde vocês vivem? A igreja de Colosso, meus irmãos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Provavelmente foi fundada por um homem chamado Epáfras. E no momento que essa carta foi escrita, Paulo estava preso. Não sabemos ao certo qual a prisão que ele estava. Pensa-se que Epáfras foi um dos que veio visitar Paulo na prisão. E durante a visita, Epáfras, compartilhando alguns dos problemas daquela igreja, que estava acontecendo na congregação de Colossos. E aí o apóstolo Paulo resolve escrever essa carta para lidar com aqueles problemas. Para entender o problema, você precisa entender um pouco de Colossos. Colossos estava localizada onde nós chamamos hoje a Turquia, onde é a Turquia hoje. Éfeso era para o oriente, Laodiceia foi para o norte, Colossos foi considerado o quê? Uma cidade pequena nesse momento, mas estava perto de uma importante rota comercial. Isso significa que muitos viajantes passavam por Colossos, seja para dormir, para se alimentar, mas eles estavam sempre passando por Colossos. E eu acho que a melhor maneira de entender é comparar uma cidadezinha pequena, onde passa uma interestadual, onde as pessoas passam para se alimentar, para pernoitar, e com isso você tem um grande número de pessoas de diferentes estados, diferentes lugares. E com esses visitantes vem o quê? Uma exposição a um pensamento, a valores diferentes, regionais, de diversos lugares. E com isso vem o quê? Diferentes pessoas partilhar suas ideias, filosofias diferentes. É semelhante a algo que acontece com os jovens. Jovens, quando vão para a universidade, mudança é radical. Eles se deparam com novas filosofias, com novos pensamentos, são expostos a formas de pensar que são diferentes dos seus próprios pensamentos. E muitas vezes eles têm oscilações na sua crença. E algumas dessas ideias foram abraçadas lá pelo povo de Colossos. E logo essas ideias foram encontrando o quê? Caminho dentro da igreja. É mais ou menos aqui, nós temos grande número de universitários. E aí eles começam a entender alguma coisa dentro da universidade, uma filosofia diferente do que a Bíblia nos ensina, e começa a trazer para dentro da igreja. E a igreja começa a aceitar. Era isso que estava acontecendo lá em Colossos. A igreja estava começando a ser moldada pelo mundo. Isso é chamado sincretismo. Uma mistura de várias filosofias. No entanto, qualquer alteração na mensagem do Evangelho
diminui o Evangelho. Qualquer coisa que se tenta adicionar polui o grande plano de Deus. Talvez você já pode ver por que essa mensagem ela é para o nosso tempo. Não importa onde vivemos. Estamos constantemente expostos ao quê? Às filosofias do mundo. Podemos sentir como nós somos isolados e seguros, mas nós não somos. Hoje, com a televisão, com o rádio, com a internet, com o jornal diário, somos constantemente bombardeados por pensamentos não cristãos. Os filmes que nós assistimos estão embutidos de uma filosofia. Infelizmente, mesmo a maior parte da programação cristã está com conotações seculares, na televisão, no rádio. Então, com isso não é incomum você encontrar crentes, pessoas que se dizem cristãos, mas que vão a uma vidente. Não é incomum você encontrar pessoas que olham seu horóscopo todo dia, ensinam que a verdade secreta, que precisamos descobrir o nosso segredo. Isso foi chamado gnosticismo. Acreditam que há o quê? Igualdade de poderes concorrentes entre o bem e entre o mal, uma batalha de vida ou morte para as almas dos homens, o que chamamos de dualismo. E acreditam que Deus patrocina os nossos sonhos e está preocupado principalmente com a nossa prosperidade material, com o nosso gozo aqui na terra. E o movimento da nova era, que nós ouvimos falar, é a altura da religião misturada, podemos dizer. Palavras que soam como cristãs, usadas para promover uma fé que mistura com o hinduísmo, o movimento potencial humano, psicologia, num só pacote. O problema é o quê? Que o pacote não era cristão. Há muitos hoje que chamam o quê? A si mesmos de cristãos, mas não vão para o céu. Não vão para o céu porque eles estão confiando na sua bondade, o quão bom eles são, estão confiando na sua consciência, no seu sistema, mas não estão confiando em Cristo. O lema do sincretismo é simples, muito popular, mas muito popular mesmo, que provavelmente você se encaixa. Você já disse, cada religião tem alguma coisa boa nela. Você mesmo já pode ter dito isso. Ou talvez você disse, afinal de contas, todos nós estamos servindo o mesmo Deus. Irmãos, essas declarações se originam no inferno. Não são declarações cristãs. A igreja romana, elas levam os seus fiéis a um compromisso com a instituição, mas o comprometimento deles com a instituição os levam para longe de Cristo, longe da verdade bíblica. Mas a mensagem da carta de Paulo aos Colossenses é Cristo suficiente. No capítulo 1, do versículo 15 ao 18, ele diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. No capítulo 2, de 6 a 9, diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça, cuidando que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Ainda no capítulo 2, versículos 16 e 19, Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir,
porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: uma vez que então se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui terrenas. Cristo é suficiente, meus irmãos. Então, muitos de nós, até 5 minutos, ou até começar o culto, ou nesse momento agora você está aqui, consultando seu celular para ver o placar do impeachment. Você está com o coração no mundo. Você está pensando nas coisas do mundo e não nas coisas lá do alto. Cristo é suficiente. Essa é a mensagem que a carta de Paulo aos Colossenses traz. Quão diferente é o mundo em que vivemos, meus irmãos, daquele tempo de Colossos, que nos chama a ser leal a todos os tipos de coisas em vez de Cristo. Somos exortados a quê? As pessoas falam assim para nós: deixe o seu coração te guiar, siga o seu coração, olhe sempre para o número 1, o melhor, que não é Cristo, sempre é alguma pessoa. Confia no seu conselheiro, no seu espírito guia. Você precisa desenvolver a autoestima positiva, porque a baixa autoestima é a razão de tantos problemas nesse mundo. Quantas vezes você já não ouviu isso? Liga para o seu psicólogo, para o seu psiquiatra, para ele te ajudar a resolver esse problema. Confie no que seus professores dizem. Confie nos seus pastores. Meus irmãos, a mensagem de Colossenses é simples: confie em Cristo. Cristo, Ele é suficiente para a sua vida. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E a maioria dos problemas nossos acontece porque nós pensamos muito mais aonde? Nas coisas que são aqui da terra e nos problemas aqui da terra. Você consegue observar que cada uma dessas indicações que eu disse nos leva para quê? Para um afastamento de Deus, de Cristo? Qualquer coisa que nós confiamos em vez de Cristo, não só diminui a posição dele em nossas vidas, mas também é o quê? Idolatria. Ela é uma idolatria. Uma chave para a nossa fé sem manchas. Como que vimos até esse momento? Vamos olhar para os 2 primeiros versos que foi o que nós olhamos. Já nessas palavras temos o que? Uma pista de como não ser seduzidos pelo mundo. Ouça o que o apóstolo Paulo diz: para os santos e fiéis irmãos em Cristo, em Colossos. Será que você sente falta? Paulo diz que está escrevendo para aqueles que estão em Cristo, que se encontram em Colossos. Aqueles que estão em Cristo. Isso é, nós aqui temos gente de todo local do nosso país, podemos dizer. Temos gente do norte, do centro-oeste, do nordeste, do sul. E nós estamos vivendo em Cristo, ou vivendo em São Carlos, ou estamos vivendo ainda em Colossos? Aonde você está vivendo? Sproul conta que, certa vez numa palestra dele em Orlando, ele vai até a plateia e pergunta: onde você vive? E a pessoa vai responder: eu vivo em Chicago. Em seguida ele pergunta: e você está vivo agora? A pessoa responde: sim, claro. Você está em Chicago agora? Não. Mas você disse que vive em Chicago. O que é que você está fazendo agora? Resposta: seu ponto é simples. Nossa casa está em um local específico. Nós vivemos onde quer que nós estejamos. Eu, quando morei em São Paulo, passava 5 dias da semana em São Paulo,
e 2 dias aqui no interior. Mas onde que eu vivia? Onde que eu morava? Morava em São Carlos. Mas 5 dias da semana eu passava em São Paulo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Vocês vivem aonde quer que vocês estejam. Se você é do norte, do sul, do nordeste, não importa onde você é. Você está aqui hoje? Você vive aqui hoje? Você mora aqui hoje? Você está passando por aqui hoje? Viva em Cristo, onde quer que você esteja. Independente de qual seja o seu endereço para uma postagem. Paulo identifica os colossenses como aqueles que vivem em Cristo, mas residem em Colossos. Mas isso não é a maneira que é para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vive e chama a sua vida a partir de Colossos. Ouça como Paulo descreve essa experiência em Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antes de sermos seguidores de Cristo, vivemos no mundo. Mundo controlado pelos homens. Traçamos os nossos valores, nossos objetivos no mundo. Na verdade, não tivemos nenhuma independência. Fomos movidos em nossos pensamentos por quem? Pelos comerciais que nos cercam, pelos sons. Somos movidos pela publicidade que está bombardeando as nossas vidas. Nós desejamos um certo estilo de vida, porque foi dito que aquele estilo de vida traz satisfação. Nós usamos certas roupas porque elas estavam na moda. Antes de nós conhecermos Cristo, nossa alegria foi determinada pelas circunstâncias. Nós nos consideramos felizes se temos as coisas que queríamos ter. Nós nos sentimos abençoados se nossa vida está livre de dor, sofrimento, se nossas relações são boas, se nós estamos apaixonados. É o que motiva o homem sem Cristo. As coisas terrenas. Imagino que alguns de vocês estão pensando: nossa, pastor, o senhor está falando para mim? Posso dizer que eu começo a falar por mim. E essa atitude mostra que os cristãos não entenderam um princípio vital da vida cristã. Uma relação com Cristo faz um em Cristo. Nós somos novas criaturas, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Um dos maiores problemas dos homens, em todos os tempos e sobretudo nos nossos dias, é a questão do seu próprio significado. O que significa viver? Muitas pessoas não querem viver, ou não encontrar o significado de viver, ou estão buscando um significado para viver. Muitos estão reunidos em manifestações nesse momento. Muitos estão reunidos em um clube nesse momento. Muitos estão pedalando nesse momento. Muitos estão procurando um significado para a vida. E muitos estão desesperados porque não encontram um significado para a vida. E esse significado só está em Cristo. Muitas pessoas estão desesperadas nesse momento, pensando que não quer viver mais até amanhã. O homem somente encontra seu significado quando consegue o quê? Cumprir com o seu propósito, para o qual foi criado, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas isso só alcança o homem redimido em Cristo, pois este é o quê? Recriado por Deus para viver essa realidade. As pessoas em Colossos foram lembradas de que, embora eles fizeram sua casa em Colossos, que elas estavam vivendo em Cristo. Quando nós confiamos plenamente em Cristo, nosso Redentor, nós somos transformados. O Evangelho faz várias coisas com a gente. O Evangelho nos ajuda a ver o mundo para o que é.
Quando vamos a Cristo, nossos olhos são abertos para o fato de que o mundo e seus caminhos são vazios e inúteis. Vemos que toda promoção sobre bondade inerente é realmente apenas uma tentativa do quê? De evitar uma verdade que todos nós conhecemos em nossa experiência, que nós somos pecadores e precisamos de ajuda. O Espírito Santo, meus irmãos, ele abre os nossos olhos para a natureza temporária da terra, de Colossos, de São Carlos. Os valores que os avanços mundiais têm são transitórios. Eles mudam o tempo todo. Vemos que a corrida científica não é realmente diferente do que a paixão de um dependente químico. Eles sempre estão tentando obter o que? O pico. Um pico de prazer para entorpecê-los o que? Da realidade dessa vida. O Evangelho nos ajuda a lidar com a realidade, com as dificuldades que ser cristão envolve. O Evangelho nos dá uma nova perspectiva de vida. Devido à habitação do Espírito de Deus, olhamos agora para as coisas à luz de Cristo. Vemos os nossos problemas como ferramentas nas mãos de Deus, de um Deus amoroso. Estamos mais preocupados com a nossa alma do que com o nosso prazer físico. Chamamos a nossa autoimagem não para os aplausos dos homens, mas para os sussurros de amor de Deus. Em tempos difíceis, como nós estamos vivendo, colocamos a nossa confiança na palavra de Deus, em vez de colocar nos esquemas, na política, nas coisas dos homens. Vemos o passado deste mundo para o próximo mundo. As palavras de Martin Lloyd-Jones diz: que direito temos neste mundo a pensar que ninguém vai colocar um fim à guerra, quando os homens cobiçam as mulheres dos seus vizinhos, e enquanto eles ainda vão nos enganando e roubando e dando rédea às paixões e concupiscências? Uma nação nada mais é do que um homem ampliado. E enquanto os indivíduos são assim, as nações serão assim. Eles sempre têm sido e sempre serão, até que Cristo volte para o julgamento final. E quando Ele voltar, não haverá mais guerra. E em seguida, e só então haverá a eterna glória em seu maravilhoso reino. O cristão sabe que Cristo é suficiente para todas as necessidades. Não temos que mentir sobre quem somos, sobre quem fomos. Nós somos pecadores, nós somos o problema. Podemos parar de culpar e começar o que? A confiar. A nossa confiança então não está na capacidade de fazer melhor, não está no próximo governante. Estamos confiantes em sua habilidade de terminar a transformação que Ele começou em nós. Cristo começou uma mudança nas nossas vidas e Ele há de completá-la. Meus irmãos, isso é só uma introdução dessa carta, uma carta rica para os dias atuais, mas podemos perceber que a mensagem é intemporal e relevante. Estamos sendo desafiados a mudar o foco como resultado para os nossos dias. Mas para hoje ficamos com uma pergunta: onde vivemos? Em Cristo ou no mundo? Você está desenhando sua vida em valores e esperança a partir do Salvador ou a partir do mundo ao seu redor? Você resolve seus problemas correndo para o Salvador ou correndo para o mundo, para o banco, para um amigo? Nós precisamos de um ajuste mental. Nós precisamos nos lembrar diariamente onde nós vivemos. Peço que os irmãos leiam o livro de Colossenses, a carta de Colossenses. Irmãos, toda vez que você se sentir inquieto, pergunte: estou descansando em Cristo ou estou tentando produzir a minha própria paz? A próxima vez que você se sentir angustiado ou cheio de ressentimento, pergunte para si mesmo: estou tentando fazer justiça com minha própria mão ou estou contente em deixar Deus julgar?
Quando tudo estiver indo bem na sua vida, também pergunte: minha realização está em Cristo ou em algo temporário? Vamos trabalhar em tornar-se centrados em Cristo e não se permitir o quê? Que Deus e se permitir que Deus nos transforme através da sua palavra. Vamos começar a viver nossas vidas neste mundo com o olho constante para onde? Para o céu, não aqui na terra. E quando isso acontecer, vamos descobrir o quê? Que a vida é melhor do que jamais sonhou ou do que você jamais imaginou que ela seria. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos ter os olhos fitados em Cristo e vivemos em Cristo. Que Deus nos abençoe.